Boa noite, pessoal. Eu vou tentar fazer o nosso bate-papo hoje sentado. Eu nunca consegui, porque eu não consigo falar sentado. Eu vou deixar o microfone assim. Não, não, tá ótimo assim. E assim, pelo menos eu fico de um jeito em que todo mundo consegue me ver aqui. Eu só vou projetar a apresentação. Ótimo. Na verdade, era para eu fazer esse bate-papo no dia 3 de fevereiro, mas achei ótimo que foi um pouco antes, porque, deixa eu ver se eu sentar aqui para vocês me verem, o pessoal de lá também. Eu tive a prazer de, uma semana atrás, mais ou menos, acho que foi uma semana atrás, em função de uma reunião de trabalho, eu fui fazer uma visita ao Vaticano, que era a última vez que eu estive lá, foi talvez há uns 30 anos atrás. E confesso que, quando eu fui, fiquei maravilhado, para aqueles que já foram, realmente é uma experiência incrível, né? Mas é engraçado que ali, eu trouxe aqui algumas informações justamente que deu origem ao título desse bate-papo, que algo me tocou muito profundamente na visita, né? E mais do que nunca, o que me tocou foi como a gente ainda precisa da expressão e da representação material externa para que a gente se ligue a Deus. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Por isso que eu escolhi esse tema, que é Deus está dentro de nós, porque eu acho que cada vez que isso passa, talvez, daquilo que deveria realmente ser como motivador para que a gente encontre esse Deus, a gente acaba literalmente colocando na experiência exterior tudo. Então, eu preciso sim ir a um culto, ou encontrar alguém, ou me prender a alguma personalidade, ou em alguma imagem, e assim por diante, e esqueço de olhar para dentro. E a gente fala isso com frequência. A gente fala, mas Deus está dentro de você. Deus está... Mas será que quando a gente efetivamente fala, a gente sabe o que isso representa? O que é, pelo menos, sentir que Deus está efetivamente dentro de nós, mesmo que a gente não tenha essa motivação exterior? E veja, eu estou citando aqui o Vaticano, mas poderia ser, e eu trouxe aqui algumas outras expressões de outras religiões, justamente para que não fique também só em cima da carga da Igreja Católica, essa necessidade, que está em todas, incluindo aqui na nossa doutrina. Então, é exatamente essa reflexão que eu queria que a gente fizesse, né? De quando a gente dissesse efetivamente Deus está dentro de nós, que a gente soubesse o que isso representa. E o quão isso é importante num caminhar de evolução que a gente tem, em que essa expressão externa, material, ela tem pouco significado, né? Do ponto de vista mais profundo. Então, eu vou citar algumas experiências que eu tive ali, por exemplo, na Basílica de São Pedro, quando alguém citou para uma pessoa que estava ao meu lado, falou, mas aquela imagem, não, aquela imagem também dizem que tem fragmentos da cruz de Jesus. Pronto, a pessoa desabou ali a chorar do meu lado. Ou seja, sem aquela informação, talvez, o que aquilo ia representar? E quem disse que naquela imagem tem fragmentos da cruz? E se tiver, o que efetivamente isso representa para que aquela pessoa se perturbasse tanto com aquilo, do ponto de vista de colapsar como colapsou ali no meio da basílica? Então, ter Deus dentro de nós é essa harmonia em que, na verdade, nós somos o nosso centro de equilíbrio, de harmonia, de evolução. Não está fora.
Eu tive a chance da gente bater um papo no final dos nossos trabalhos do ano passado, agora, um mês atrás, e essa foi muito a minha provocação, que hoje eu quase que estou continuando com ela, dizer que em que momento eu vou virar os holofotes para dentro e não para fora? Em que momento eu vou deixar de precisar, efetivamente, de que me conte uma história do caminhar de Jesus para que eu me toque, para que eu efetivamente reflita sobre a transformação que eu tenho que fazer? Então, definitivamente, quando eu me pergunto se eu sei efetivamente qual é o significado de ter Deus dentro de mim, aí eu posso dizer com total segurança que não. Porque eu acho que é esse o nosso caminho. Porque o dia que a gente tiver plena consciência disso, é o dia que efetivamente eu encontro dentro de mim esse universo que eu busco fora. Mas veja, eu não estou dizendo que com isso essa expressão que a gente busca, como a gente está buscando aqui agora, como a gente busca quando lê uma obra de Kardec, quando a gente cita o Chico, quando a gente cita o Divaldo, uma frase que veio de Bezerra de Menezes, ela toca, ela emociona e ela tem esse disparo, essa faísca motivadora. Mas deveria ser efetivamente uma faísca motivadora e não um grande objetivo. Então, desde o momento em que, né, Moisés, pelo menos, quando ele desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos, que ele se depara com essa necessidade de adoração ao externo, que ele se irrita muito, né, quebra os 10 mandamentos e assim por diante, é exatamente talvez, essa expressão mais forte que ele recebeu. A gente não precisa nada disso. Mas também a história nos conta que isso sim é necessário. Mas como nós estamos utilizando isso? Para nós é um motivador, essa faísca para despertar, ou ela é o grande sustentável? Ele é o único sustentável, que aí preocupa. Porque então o que significa isso quando nós voltarmos para o espaço e continuarmos a nossa caminhada numa outra condição? Como é que eu vou fazer? Eu vou esperar de novo as expressões de uma matéria menos densa para que eu possa ter essa faísca? Quanto tempo esse negócio vai levar para eu poder olhar para dentro, olhar para a transformação de verdade que deve vir dentro de mim? E a gente tem mais do que nunca todas essas, pelo menos, expressões que deveriam ser motivadoras e, ao mesmo tempo, talvez um despertar, como talvez a única forma de me tocar com aquilo que eu tenho de mais sagrado. Né? É como se a gente falasse, ao longo da semana eu não vou me preocupar com nada. Porque na sexta-feira eu tenho o bate-papo lá do Caritas, eu me sento ali na frente do meu computador ou aqui, e aí ali meia hora, 40 minutos eu tento me equilibrar. Pois como é que faz se não tiver? Como é que faz segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo? Ou seja, de novo, eu estou substituindo, eu estou terceirizando aquilo que deveria ser a minha busca para alguém. Então, quando se vai em algum culto, e aí me tocou muito, e veja, sem nenhuma presunção, mas eu acabei, por um motivo ou pelo outro, observando algumas pessoas nessa experiência que eu tive lá, que foi uma tarde só que eu tive, né, e estava chovendo muito. Essa aqui, inclusive, são fotos, não são imagens né? E a primeira coisa que me chamou muita atenção, tem uma imagem aqui de Pedro sentado num trono. E para aqueles que conseguem ver, talvez aqui não dê para ver muito, mas ele tem um pé ali que está descalço e tem o outro pé calçado. Aquele pé descalço, na verdade, ele gastou das pessoas passarem a mão. E eles fizeram um desenho ali de um pé, para não ficar tão... Ou seja, as pessoas iam lá apenas para passar a mão na estátua de Pedro. E eles diziam que chegou um momento, eles colocavam ali na basílica
médicos, paramédicos, porque realmente as pessoas passavam mal, ficavam muito emocionadas. E, de novo, eu não estou, mas é uma adoração, de novo, totalmente externa para... E se aquilo em algum momento, né? Primeiro, a Basílica de São Pedro, né? Ali nasce efetivamente a Igreja Católica, e dizem que os restos mortais de Pedro está ali. Tem até uma foto aqui de uma... Aqui nesse canto inferior, aqui, ó, eu acho que onde está o painel, é um lugar em que você não pode entrar, só o Papa pode entrar. Porque diz que ali exatamente estão os restos mortais de Pedro. E dizem que foi ali, efetivamente, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, aquela história que a gente sabe. Então, a multidão que fica em volta desse lugar é absurda. É absurda, de novo. E aqui, para mim, é uma mistura. Ó, eu tô, uma mistura de curiosidade, com efetivamente até o tom turístico, mas o que mais uma vez me chamou a atenção foi a representatividade que tem na transformação de cada um. Porque, para mim, é isso que deveria servir. Né? Toda a história que foi contada, ela deveria ter esse tom, porque eu acho que é isso que Jesus queria, definitivamente. Ele não queria que, quando dizem que Pedro pediu para ser crucificado de forma diferente do que Jesus foi, é justamente porque dizer, ainda não cheguei lá, então eu não mereço esse negócio. O que isso representa para a gente? Não é a história por si só, mas como é que eu absorvo essa informação para aquilo que foi deixado como referência para mim? Essa era a minha preocupação ali na hora. Né? De uma certa forma, por exemplo, tem uma sala aqui, esse teto todo dourado, que ele é efetivamente todo de ouro, que é a antessala da Capela Sistina, que é muito mais glamourosa do que a própria Capela Sistina. E é interessante que as pessoas estão numa ansiedade tão grande para chegar na Capela Sistina, que tinha um senhor na minha frente, que ele passou por essa batida, acho que chama Sala dos Mapas, alguma coisa assim, tem mapa para todo quanto é lado. Ele passou batido por essa e passou batido pela Capela Sistina também. E aí chegou no final da Capela Sistina, ele virou para o segurança e falou assim, escuta, onde que fica a Capela Sistina? Ela falou, o senhor passou pela antessala e por ela. Aí ele voltou correndo. E aí chorou. Do começo dessa sala aqui até o final da Capela Sistina. Olha que coisa interessante. Eu fui acompanhando ele, sabe lá Deus por quê também. Porque ele foi, a hora que ele voltou, eu voltei junto. Porque eu falei, meu Deus do céu. Né? Então, a hora que foi dito para ele onde ele estava, que ele se emocionou. Olha aqui. E, de novo, nenhuma crítica. Nenhuma crítica. É apenas, de novo, o que é essa representatividade? E eu estou carregando aqui, por exemplo, quando você fala para as pessoas que essa janela aqui do meio da Basílica de São Pedro é a janela onde o Papa aparece, só quando ele é nomeado, pronto. Tem muita gente que para lá horas e horas e horas e horas e horas para ver a janela aqui. Então, do ponto de vista, novamente, de visitação e curiosidade, legal. Mas o que isso deveria... E aí, cada coisa que a gente faz aqui, o que a gente fala, o que nós discutimos como um grupo, seja lá num grupo de estudo, o que isso tem para a gente de mudança, né? E eu não quero carregar só em cima da Igreja Católica para tirar um pouco dessa... Porque a grande maioria de todas as outras reuniões, em nome de Deus, elas carregam o mesmo tipo de atitude. E pode ser o budismo, uma sinagoga, uma mesquita. E aqui tem uma reunião da Seara, aqui, ó. Ou seja, o que isso deveria representar? Quando nós nos reunimos aqui no Caritas, como nós estamos agora, um grupo aqui, um grupo em casa, o que a gente quer com isso? A gente quer que esse seja o único momento da semana em que você vai ter um tempinho para você e para nutrir um pouquinho esse vulcão que você tem dentro de você, que é toda a tua história, né? Toda a tua evolução, para trás e para frente, ou vai ser efetivamente um passo de transformação, que você vai usar disso para que isso seja o seu dia a dia, para que essa seja a sua manhã, a sua tarde, independentemente se você está aqui ou não. Porque é isso que ele queria, né?
Quantas vezes ele diz, olha, não precisa rezar em praça pública, não precisa pregar. Óbvio, ao longo da história, muitas coisas foram necessárias, mas em que momento, então, nós aqui, cada um de nós, pegou uma obra, um livro, um texto, uma oração, e a gente olhou para aquilo, em qualquer momento do dia, seja lá onde for, no canto do teu quarto, num cantinho na sala de estar, na garagem, dentro do carro, e disse, eu preciso buscar um pouco de energia para aguentar chegar no fim do dia. Independentemente de toda essa parafernália que a gente está vendo aqui, com todo respeito, obviamente. Independentemente se você precisa ir na frente de uma estátua ou de algum lugar que eu vou dizer, olha, Jesus passou aqui. Oh, meu Deus do céu, pronto. O que aquilo aconteceu com você? O que aquilo te ajudou a entender, a expressar? E veja, isso não está só nos lugares também. Olha como a gente cria a idolatria também através de algumas figuras, e eu deposito nessa figura todas as minhas crenças, o meu olhar de evolução, mesmo quando eu coloco aquilo tão distante que me coloca numa cadeira inatingível. Eu jamais vou ser que nem o Chico. Eu jamais vou conseguir pensar, agir, falar como Gandhi. Eu jamais vou ter inteligência e o discernimento de Kardec e assim por diante. Será? Não é essa distância que eles pediram para que a gente tivesse. Não é para isso que eles deixaram a obra deles. Não é para criar uma distância inatingível. Não, é uma referência. Você deve almejar, sim, estar na mesma condição que Gandhi. Você deve, sim... Veja, é muito interessante eu confesso que eu não lembrava muito da Capela Sistina, porque eu tinha estado uma vez e agora a segunda. Mas Jesus... Caiu aqui um negocinho. Jesus, pintado por Michelangelo, não está na cruz, na Capela Sistina. Ele tem uma imagem jovem, cabeludão, ali, seminu, caminhando com a mãe dele, num jardim. Não tem cruz nenhuma, não tem dor nenhuma, não tem coroa de espinho, não tem nada. Assim ele enxergava. A forma que ele deveria, pelo menos, expressar Jesus. Por que ele escolheu isso ou não, tem um monte de história lá, eles contaram um monte delas. Mas, definitivamente, para ele, a representação que a gente tem mais comum é essa aqui, que está na imagem, a cruz. Jesus sofrendo por nós todos. E como diz, olha, ele veio aqui para pagar todos os pecados do homem. Não é isso, não. Ele veio aqui para estabelecer uma referência. Ele veio aqui para deixar um aprendizado. Ele veio aqui para mudar uma mensagem de um patamar para outro. Ele veio aqui para deixar os pilares que deveriam ser aqueles que iriam nos sustentar na nossa jornada individual. E a gente se prendeu tanto na história dele só, que a história virou isso tudo. Então, você imagina que esse zilhão de pessoas que visitam Aparecida, a casa que o Chico trabalhava em Uberaba, ou a última vez que ele, sei lá, psicografou, o lápis que ele usou. Isso tudo, de uma certa forma, ao longo da nossa história, para o mundo evolutivo, não tem significado nenhum. Desde que aquele item, aquela adoração não tenha me transformado. Senão, de novo, eu deposito. Então, quando você lê, talvez, uma oração de Madre Teresa de Calcutá, eu posso ler de duas formas. O aprendizado que ela deixou e a profundidade com que ela quis expressar aquele legado ou adorá-la só. Olha que ser humano maravilhoso. E estabelecer uma distância em que me coloca num lugar tão longe dela que diz, olha, é inatingível isso aqui. Então, a gente já ouviu várias vezes, em várias obras, inclusive da codificação e outras, que o espírito mais evoluído que já apareceu aqui, caminhou nesse planeta, foi Jesus. E ele não veio aqui para pagar pecado de ninguém. Mesmo porque ele não apagou o pecado de ninguém. Ele veio aqui simplesmente deixar uma referência para dizer, olha, se eu, que não tinha absolutamente nenhuma dívida, se eu passei o que eu passei, para mostrar para vocês
o que é esse equilíbrio dentro de alguns pilares, nos prepare para você caminhar o seu caminho. Mas precisa de esclarecimento. Eu preciso te ajudar com algumas coisas. E é interessante porque dentro de toda essa expressão, principalmente muito luxuosa, que eu acabei vendo, muito disso está lá também. Dessa essência, né, da necessidade de sair daquela mensagem daquele Deus punitivo para o amor que Jesus estabeleceu e assim por diante. Muito importante. Mesmo porque, de novo, e a gente fez isso muito, o Luiz vai lembrar ali, principalmente nos anos 60, 70, 80, a gente criava uma distância dentro da doutrina espírita com o catolicismo e dizia, a gente não tem nada a ver com isso. Eles têm ritos, eles têm... De novo, nós temos também. Se for aqui, tem o túmulo do Kardec num cemitério em Paris, que, de novo, tem gente que passa mal lá também. Está ali, ó, cheio de flor, muito mais simples. Tem lá o busto de Kardec, sempre deixam muitas flores lá, e tem gente que fica lá cantando. De novo, nada contra isso, desde que aquilo sirva para a transformação. Porque senão, que sentido tem? Então, eu vejo que essa expressão que a gente busca tanto, que seja numa obra, num indivíduo, num evento, num lugar, num culto, num passe, numa oração, ele só tem valor se dali para frente eu entender que aquilo é para mim, que aquilo é efetivamente para que eu possa dar os meus passos. Então, definitivamente, eu acho que a conversa ela se resume, tá? Então, o que é ter... E é uma reflexão que eu fiz ao longo desde o momento que eu tive essa experiência e comecei já a imaginar o que seria discutir esse negócio no Caritas, só que eu achava que ia ser daqui 2 semanas, por isso que eu achei muito legal. Logo que eu cheguei aqui, o André já falou, olha, não vou conseguir, né, no dia 20. O que significa, então, para mim, ter Deus efetivamente como o meu grande centro? Primeiro, para mim é isso. Jesus é essa grande referência. Ele não é aquele que veio resolver os meus problemas. Ele veio me deixar ajuda. Ele veio me deixar pilares. Ele veio me deixar uma mensagem de esperança. Ele veio estabelecer como grandes pilares para a minha jornada fé, caridade, amor e esperança. Foi isso tudo que ele pediu o tempo todo dele aqui. Seja lá a forma como for, aonde foi, se tem fragmento aqui e ali. Ao mesmo tempo, para mim, ter Deus dentro de mim é que o único jeito de caminhar para frente é com a prática. Eu posso saber a codificação de cor, eu posso saber toda a história da construção do Vaticano, eu posso saber onde fica a maior mesquita do mundo, saber talvez hoje qual é o maior culto evangélico do planeta. Mas enquanto aquilo não virar efetivamente e alterar e transformar a minha forma de encarar o meu dia a dia, as pessoas com quem eu lido, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, aquilo que eu sinto, do que adiantou? Do que adiantou saber que talvez a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, ela absolutamente nada. E aí sim, o que mostra que a gente fica muito olhando para o destino. Se é que a gente consegue imaginar qual seja o destino. Então a gente fala, pô, o destino é o reino de Deus. O que é isso? Não tenho a mínima ideia também. Parece um negócio muito legal. Mas o destino ele é feito do caminho. O que vai me fazer chegar lá de forma plena, sólida, consistente, vai ser cada passo que eu dei. Não é cada passo que eu dei. Não o que eu terceirizei. Não o que Gandhi deu. Não o que Kardec deu. Não o que Chico deu. Então, se eu ficar adorando o Kardec a minha vida toda, o Chico, o Divaldo, seja lá o que for, o que vai acontecer comigo é absolutamente nada. Eu só adorei. Mas se aquilo não me ajudou com que eu dê os meus próprios passos, puxa vida. Sabe aquela história? Vai lá e reza por mim, hein? Estou aqui ocupado com outras coisas, muito mais importantes, mas vai lá e... Caramba, primeiro que não precisa, vai lá. Pode rezar aqui. Agora, reze por você também.
Busque a harmonia dentro de você, para você também. Ou seja, dê você os seus passos. Ninguém vai caminhar por ninguém. Quantas vezes a gente falou, pode deixar que eu vou lá no Caritas, eu resolvo tudo. Quando eu voltar para casa, não vai resolver não. Não, pode deixar que eu vou lá na hora do passe, eu vou mentalizar. Isso ajuda? Sem dúvida que ajuda. Gente, enquanto aquele não caminhar, se no ambiente que você vive, nas pessoas que estão à sua volta, se elas não forem tocadas para se transformar, difícil. Definitivamente, aquilo que você escolheu, a forma como você vai viver e os teus pensamentos, a gente ouviu isso várias vezes, em vários trechos das obras, principalmente da codificação. Elas definem quem você é. Hoje, para a gente aqui fica meio confuso, porque como eu tenho uma visão muito míope, em todos os sentidos, eu olho para cada um de vocês, eu não consigo enxergar direito. Você imagina, a hora que a gente tira essa figura material, é o momento em que eu me revelo para mim. Aí eu descubro que, efetivamente, tudo que eu fiz, as escolhas todas que eu fiz, e tudo que eu levo para o meu estado de ser, é quem eu sou, definitivamente. E às vezes é duro, né? Porque a gente se vê em situações e fala, eu não queria me ver nessa situação. Quem se colocou naquela situação foi, efetivamente, você. Mas eu fico terceirizando esse negócio o tempo todo. A minha fé eu terceirizo, o meu conhecimento eu terceirizo, a minha adoração eu terceirizo, os meus passos eu terceirizo. E aí fica esse negócio, que eu acho que eu não saio do lugar. E eu acho que eu não saio do lugar, mas você não sai mesmo. Será que você começou a caminhar? Então, por isso que se chegar lá e você chorar a tarde inteira, porque você tocou, talvez, na tumba que está enterrado lá, João 23, tem lá o coitado João 23. O meu filho, naquele momento, falou, papai, mas fica todo mundo olhando para ele? Eu falei, pois é, olha. Fica lá, ele está com cera, não sei lá o que é, porque falam que ele está lá dentro, né, pelo menos. Você imagina você passar, sei lá quantas gerações de uma encarnação sua e haver essa adoração inteira. Olha que carga que é para aquele espírito que a gente sabe como nós aqui. Depois que hora eu vou começar a saber separar todas essas coisas e o que isso representa, na verdade. Então, se você vai adorar João 23, então procurar ver o que ele fez, o que ele pensava, de que forma ele agia, porque isso é quem ele é, da mesma forma como nós aqui. Então, se a gente quer ser efetivamente diferentes, ou se a gente quer buscar nessa expressão de um indivíduo externo, talvez uma inspiração, comece a caminhar, então, nesta direção. E o que Jesus fez foi exatamente isso. Olha, caminhe na minha direção. Quando ele diz, ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim, é porque eu sou o caminho. Venha atrás de mim. Mas não é para seguir também, que nem ele muitas vezes se irritou com a turma toda que estava em volta, fala, pelo amor de Deus, gente, é para caminhar comigo, mas presta atenção, caramba. Se liga. Porque na hora que a cobra fuma, vocês me chamam. Eu não vou estar aqui sempre. Quantos milênios ele pede isso para a gente? O destino final é esse, é o reino do Pai. Não tenho a mínima ideia onde seja, ou como ele é construído, se é tijolo, telhado, aquecimento solar. Parece ser fenomenal. E aí Jesus falou, então me segue que a gente chega junto lá. Então, é só isso que eu precisava de informação. Aí você vai perguntar, mas eu consigo caminhar? Não consigo. Mas pelo menos a referência, e não a referência distante, a gente deveria começar a internalizar. Jesus é muito menos distante da gente do que a gente imagina. E é isso que ele pede o tempo todo. A gente tem, de novo, a gente tem soluços de Jesus. A gente ainda não é. Em alguns momentos da tua existência, dessa ou de outras, tenho certeza que você teve pensamentos tão mais nobres, mas foram raros. O que ele está pedindo é, vamos fazer. Então, para mim, ter Deus dentro de mim é isso. A exceção, ela se torna definitivamente a regra. E aí, como não tem também um Vaticano para o Kardec,
o que eu imagino que teria no dele ia ser um Vaticano bem mais pobrinho, porque era mais direto ao ponto, né? E aí o que ele diz, olha, como é que eu faço, então, para desenvolver essa absorção do que isso tudo que a gente está falando aqui deveria representar? Eu falo, cara, você precisa de duas coisas. Você imagina, ao longo da história, se ele falasse só precisa de duas coisas? Não ia ter graça nenhuma, né? Porque ia acabar ali. Pô, gente, precisa de duas coisas. Você precisa se conhecer absurdamente, para saber em que ponto você está nesse caminhar de evolução. Aquilo que te toca, aquilo que te perturba, aquilo que te alegra, aquilo que te incomoda. E você precisa conhecer as leis do universo. Ponto. Ou seja, é você dentro de você e o universo dentro de você. Tudo isso você precisa saber. Puxa, mas parece tão simples, né? Quando a gente tem aqui o curso de iniciação, que é com base no Oeste, a gente fala isso. Nós vamos ficar aqui alguns meses para chegar no final e você descobrir, olha, as coisas mais importantes que vão estar aqui no final desse nosso bate-papo é isso. Em que momento aquilo te tocou para que você busque a sua transformação? E você conheceu efetivamente quais são as leis universais? E as leis universais, de novo, elas são imutáveis. E elas parecem tão simples que eu efetivamente as ignoro. Que é aquela história, olha, você só vai colher aquilo que você plantou. Ah, eu já sabia disso. Tá bom, mas você entendeu direitinho isso que isso quer dizer? A gente passa o dia inteiro reclamando que a gente está colhendo. Quem plantou, Jesus? O primeiro passo é você que dá. E a gente quer que o outro dê. Em todos os sentidos. No amor, na doação, no perdão. O primeiro passo é seu. E quantas vezes a gente diz, olha, ele precisa mostrar que ele me ama. Senão eu não quero saber. Pois é, mas não é uma lei universal. Eu acabei de tentar mudar. E aí eu descubro que ela não muda e aquilo vai me ferindo. E eu não sei o preço que eu estou pagando por efetivamente negar uma lei que quase que ela nasce dentro de mim. A vontade de viver é algo tão instintivo nosso que ela é natural. Olha só, a vontade de viver. Então, se eu caminhar talvez com algumas dessas mensagens muito simples, referência a Jesus, ele veio estabelecer a fé, a esperança, o amor e a caridade. Se eu me conhecer e conhecer efetivamente como o universo funciona, as leis de Deus, teoricamente eu já saberia o que eu vou colher amanhã, frente ao que eu estou plantando hoje. E aí, no início de ano, talvez a gente deveria se perguntar, em que momento, então, eu vou parar de arranhar esse negócio com certa imaturidade, irresponsabilidade, dizendo, não, agora eu vou começar a caminhar de verdade. Eu vou parar de terceirizar a minha fé, a minha esperança, a minha caridade e o meu amor. Vou fazer com que eles saiam de dentro de mim e não dentro de qualquer outra expressão que seja. Seja de quem está comigo, seja de uma reunião aqui no Caritas, seja num bate-papo com uma grande celebridade, seja lá o que for. Ele tem que sair dentro de você, de mais ninguém. E aí é interessante porque se a gente resolver caminhar de verdade, 23 pode ser um ano maravilhoso. 24 mais maravilhoso ainda. 25 nem se fala, melhor que os dois. Desde que eu queira. E a gente fala isso. Mas será que a gente sabe efetivamente o que representa? Cada passo que eu poderia dar. Cada vez que eu me faço essa pergunta, eu não consigo responder direito, me dá uma amargura. Eu falo, cara, será que eu tenho a coragem de caminhar de verdade? E parar de olhar para fora, como sendo a minha grande fonte de inspiração e transformação, e começar a olhar para dentro? Pois é. E o que a gente vai descobrir ao longo de todas as nossas encarnações é que é só isso que o Pai está pedindo. Porque ele diz, eu já te conheço. Eu sei exatamente o que você precisa para caminhar e evoluir. Mas quem precisa saber disso agora é você. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje aqui. Deus efetivamente vai estar um dia dentro da gente. Mas antes que isso aconteça, talvez seja melhor a gente parar de falar isso. Obrigado, gente.